de verdade. Amir, eu queria perguntar sobre essa questão da tecnologia, porque hoje você lembrou de algo, de uma diferença que existe da sua viagem de 30 anos. Mas como que um navegador hoje imagina como era viajar há 500 anos, há 600 anos? Seria mais fácil um navegador de hoje se adaptar àquela situação ou aqueles navegadores hoje com esses equipamentos todos? Aí eu tiro o meu chapéu para os navegadores do passado, porque a dose de incerteza, de insegurança era extraordinária. E hoje, assim, é, qualquer menino com 12 anos de idade, ou menina com 10 anos de idade, as meninas são mais precoces para isso, é capaz de fazer um plano de navegação, de circunnavegação do planeta. Com os aplicativos que a gente tem, é extraordinário. Por outro lado, eu estudei muito para fazer o que eu queria fazer. E aí eu comecei, primeiro eu descobri as pilot charts, que são os bancos de dados de correntes e ventos organizados por coordenadas e época do ano. E aí eu comecei a estudar a história, por exemplo, de navegadores importantes chineses, fenícios. Os portugueses construíram um empreendimento global no final do século XV sem precedentes na história da humanidade. E a maioria dos livros de história está errada, equivocada, quando fala do descobrimento do Brasil. Imagina, nunca houve o descobrimento do Brasil. Aquilo foi um fato político. Aquilo foi um fato político, era uma estratégia portuguesa extremamente urgente e oportuna para comunicar ao mundo que nós... Mas o objetivo não era o Brasil, o objetivo era um negócio que eles estavam abrindo no Oceano Índico, nas Índias. E eles mantiveram esse negócio durante 70 anos. É impressionante, é lindo quando você vê Portugal, de certa, quando eles plantaram aquelas quinas, e ao imenso e possível oceano ensina estas quinas que aqui vês, escreveu Fernando Pessoa, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. As quinas eram os marcos geodésicos. Imagina, o Brasil até poucos anos atrás não tinha referência geodésica. O Brasil não tinha um ponto preciso, a gente não tinha um levantamento geodésico do nosso país. Hoje, os portugueses começaram a referenciar geodesicamente o mundo no século XV. É uma loucura o que esses caras fizeram, assim, a ousadia. Claro, o Vasco da Gama foi um facínora, um assassino, o Bartolomeu Dias também, o Cabral também, quer dizer, eles tiveram que se impor no Oceano Índico na base da matança, ninguém fala sobre isso. Tem um livro, leia, Os Conquistadores. É impressionante a empresa em termos de tecnologia e a violência com que eles matavam. Eles chegavam, já matavam 50 e penduravam as cabeças e arrancavam os filhos do vento para mostrar quem eles eram. Mas como barcos tão pequenos e tão poucos homens conseguiram se impor sobre cidades? Não era só a tecnologia de navegação, era a tecnologia de alimentação. No século XIX, a Inglaterra, o império mais poderoso e tecnológico do mundo, voltou a ter ocorrência de escorbuto. Os portugueses conseguiram resolver o problema do escorbuto em 1500, 1490. A tecnologia do armamento deles. Como é que um barquinho com 30 canhões conseguia imobilizar uma cidade com 15, 20 mil pessoas? E você acredita que os portugueses se perderam na Rota das Índias e chegaram... Ouvir mais do que impor. Almir, como é que você enxerga o jovem hoje? Porque o jovem ele é imediatista, o jovem ele tem acesso à informação, mas ao mesmo tempo ele não consegue lidar assim com o tempo ocioso, ele quer tudo, que as coisas aconteçam tudo imediatamente. Como que você enxerga a cabeça do jovem hoje? Bom, eu tenho sócios bem jovens hoje e tenho uma experiência engraçada por causa dos livros que foram adotados. Uma parte do mês eu visito escolas que adotam os livros e eu percebo que existe uma brutal ansiedade de chegar e uma terrível falta de paciência para percorrer o caminho. Não é o brasileiro, é um jovem em qualquer lugar. Tem culturas onde a escola consegue consertar isso, ela consegue construir na formação do jovem uma espécie de exercício, um treino para ele seguir as etapas. Eu gosto muito do esporte por causa disso, a sua área, Bruno, porque o esporte é uma atividade que mostra, não adianta, desculpa eu falar isso, eu não gosto de futebol. Futebol
não é esporte, é jogo. É jogo de malandro, o cara finge que cai no chão. Termina 0-0, o cara no banco de reserva ganha o campeonato. O remo é um esporte lindo e é um esporte que está na origem dos grandes clubes de futebol. Botafogo, Flamengo, Vasco, Santos, Portuguesa, Corinthians, 2 remos, uma âncora. A beleza do remo não ganha a força, ganha o conjunto, o equilíbrio, a harmonia. Mas é um conjunto terrível. Não é bater os 8 remos de um 8 com no mesmo segundo, é bater no mesmo milésimo de segundo. Então, se você pegar os 8 escandinavos mais fortes e potentes, e botar num 8, e botar 8 magrelinhas baianos lá, que treinaram juntos 2 anos, os magrelinhas vão ganhar. Porque eles vão estar, eles conseguem o conjunto. Então, esse processo para o jovem eu acho importante. O esporte é uma baita de uma escola, porque ele vai quebrando essa ansiedade e vai fazendo entender que a beleza no final é o caminho. É importante chegar lá na frente, mas puxa vida, a gente tem que... E infelizmente com essa loucura fascinante de meios de comunicação e mídias que a gente tem à nossa disposição hoje, ele vê tudo aquilo que ele pode ser pronto já. E ele quer dar esse passo, é natural que ele queira. Você optou por um caminho diferente, apesar de ter começado como... Então, eu tenho uma esperança que a gente pode melhorar a situação que a gente criou. Ao mesmo tempo que o nosso país ele tem uma hidrografia privilegiada, acho que existe uma desconexão do mar, dos rios com as grandes cidades. Como é que você enxerga isso? Eu vejo com muita tristeza. Nós temos esse é o problema da fartura. Então, nós temos uma fartura de bacias hidrográficas e um tipo de bacia que são bacias que atravessam continentalmente o país. Elas poderiam nascer, os rios brasileiros poderiam nascer na Serra do Mar e cair direto no mar e a gente teria um país árido para dentro. Não, a gente tem a bacia do São Francisco, a bacia amazônica, a bacia do Tietê, do Ijuí no Paraná, no Rio Grande do Sul. E, infelizmente, eu acho que a gente tem tantos recursos naturais a nosso favor que a gente aprendeu a usar esses recursos de maneira pouco eficiente. Tem assuntos polêmicos, por exemplo, o avanço da fronteira do agronegócio. De um lado, uma atividade poderosíssima, um exemplo de eficiência, de outro lado, uma preocupação até onde a gente vai deixar expandir essa fronteira. Eu acho que tem que conciliar, a gente tem que conciliar as duas coisas. Entre os seres do meio ambiente que tem que ser preservados, os macacos, os mico-leão-dourado e essas coisas, tem um chamado homem também, que acho que também a gente tem que cuidar dele. Economicamente até, sustentabilidade econômica, sou a favor. Mas eu acho que com o tempo a gente vai quando a gente tiver o privilégio de tactilmente se aproximar desse ambiente, a gente vai compreender melhor. E eu faço isso na prática em Paraty. Às vezes eu pego o pessoal da Marina e levo para, sei lá, para Flip, ou para comer pizza lá no Júnior, na beira do rio, eu vou com um botinho vagabundo, com motorzinho de popa. E aí a emoção dos caras de São Paulo, de clientes nossos, donos de barco, não sei o quê, quando eles falam, nossa, mas dá para... É Veneza, que coisa linda, nossa, olha o esgoto in natura. Tem um condomínio lá, uma mexerica, ela joga o esgoto in natura no rio. Aí você fica indignado. Então eu acho que esse processo a gente ainda vai ter que passar por uma fase de indignação e depois uma outra de correção para poder finalmente respeitar. Você é um homem de muitas histórias e uma delas que